tá? Para passar para o pessoal que não pode acessar agora de manhã. Então, gente, hoje nós vamos tá dando início, né, conteúdo novo, né, porque graças a Deus a gente conseguiu fechar o primeiro bimestre, né. Aí, não sei se vocês sabem, né, vocês que estão entrando agora, né, mas nós temos o semestre dividido em 2 bimestres, né. E aí no final de cada bimestre tem avaliação, né. Aí a gente conseguiu fechar, graças a Deus, né, diante dessa epidemia a gente conseguiu fechar o primeiro, agora vamos andar para o segundo já, né? Então a gente vai já começar hoje a falar da matéria nova, né? Mostrar os capítulos que a gente vai ver, né? E vamos mostrar aqui, né, para quem chegou, né, há pouco tempo também, o que a gente já viu também, né? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, primeiramente. Tá? Agora que o pessoal está chegando. Então aqui vou mostrar os livros que a gente tá usando, né? E o que a gente já viu, tá? Inclusive do próprio conteúdo. Deixa eu só abrir aqui o outro, né? Ok. Tá, então a gente está trabalhando com 2 livros, né, gente? A gente está trabalhando com esse aqui, do José Osmi Fiorelli, e esse aqui da Rosana Kátia, né? Que é de psicologia jurídica, tá bom? E esse aqui, né? Que a gente está usando alguns capítulos também, que é o Manual de Psicologia Jurídica, tá? Então, a gente vai usar praticamente mais esse aqui, tá? Mas um ou outro capítulo do outro a gente vai estar vendo, porque os 2 livros são bons, né? Eu já enviei esses livros para vocês, né, no Zap, e também disponibilizei lá no portal. Quem ainda não tem ele, né, dê uma procurada e pegue eles, baixe eles para vocês começarem a ler, porque os livros são muito bons, tá? São atuais também. Desse livro aqui, de Psicologia Jurídica, nós vimos esse primeiro capítulo aqui, né, que são as funções mentais superiores, tá, que é a síndrome de Pirandello, e trabalhamos em cima dele o filme, né, que faz parte da avaliação de vocês, tá? E estamos vendo aqui esse capítulo aqui, saúde mental e transtorno mental, para fechar ele, tá bom? Esse capítulo aqui é importante para vocês lerem, perspectivas teóricas, a eterna busca da realidade, porque ele vai falar das abordagens que utilizamos dentro da psicologia, tá? Mas mais a nível de conhecimento vocês podem estar lendo. E aí vamos terminar hoje esse capítulo aqui de saúde mental, né, transtorno mental. E ainda podemos ver ainda, né, esse capítulo aqui de adolescência, o judiciário e a sociedade. E mais aqui para frente, é importante aqui, um dos últimos capítulos que a gente vai ver, que é justamente de psicologia e direito penal, né, que vai dar noções de criminologia para a gente, modalidade de crime e o processo de investigação, né, porque vocês sabem que nós temos 2 disciplinas. Né? Deixa eu mostrar aqui a ementa de vocês, né, para a gente entender melhor. Tá aqui a ementa. Então, na ementa de vocês, na verdade, nós temos 2 disciplinas, né, gente, que eu havia falado no início. Uma é a psicologia, né, que eu acredito que a gente conseguiu fechar, né, só falta fechar esse capítulo do transtorno, né, e aí depois entra aqui a parte de criminologia, né, então, na verdade, o que a gente tem são 2 disciplinas em uma, né, então a primeira foi fechada com essa avaliação aqui, né, aí quem fez passou já nela, né, já ganhou o crédito,
tá bom? Aí a segunda disciplina, né, vai ser essa aqui, né, que é criminologia, tá bom? Que vai valer também 30 horas. Tá? Então, preste bastante atenção, né, gente? E se dediquem, porque vocês sabem que, como é só uma disciplina, aí é uma avaliação que faz para poder passar nela, tá? Então, procurem fazer todos os trabalhos, ler todos os textos durante esse período para poder passar nessa de criminologia, tá bom? E do outro livro, Tá, Pablo? certo. Então, aqui do outro livro, qual foi os capítulos que a gente usou? A gente usou. E aí, Dama, tudo bem? O outro livro a gente Professor, não. não tá, não. Por quê, meu irmão? A minha internet está horrível, eu não consegui conectar meu celular pelo web WhatsApp, estou no celular, meu celular é ruim, estou com dificuldade para lhe ouvir. Tá, mas eu tô gravando aqui também no YouTube. Aí qualquer coisa, tu vê depois lá. Beleza, beleza. Tô gravando aqui. Então, desse capítulo aqui, desse livro. Olha a cara de quem está falando. Ah, tá. Então, desse livro aqui, Manual da Psicologia Jurídica, a gente vê o primeiro capítulo, né, que é a história da psicologia jurídica, né, que vocês fizeram até um mapa mental, né? E vimos esse aqui, o indivíduo, sociedade e direito, tá? Então, outro capítulo aqui que é interessante da gente ver, voltado para a criminologia, né, que é esse aqui, psicologia e direito penal, né, que vai falar sobre predisposição genética, geografia do crime, família, escola, adolescência, né? Vai falar sobre isso, tá? E aí, acho que fechando isso a gente consegue ter uma noção, né, de psicologia e criminologia, né? Porque como eu falei para vocês no início das aulas, né, não vai ser um curso de psicologia e criminologia, né? Vão ser noções para vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Beleza. Então, acompanhe aí, tá, gente? Tá na tela o slide. Deixa eu ver para cá, que eu acho que ficou melhor. Então, história da psicologia jurídica, né? A história da psicologia jurídica, gente, ela vai se correlacionar com a história da perícia judicial, da psiquiatria e do direito penal e da psicologia, né? Porque como eu já falei para você, né, geralmente o juiz, né, quando ele vai julgar um caso, muitas vezes ele precisa fazer uma avaliação psicológica da pessoa, né? Aí ela vai ter que recorrer a quem? Vai ter que recorrer a nós psicólogos para avaliarmos, né, e fazermos laudos e pareceres sobre a situação psicológica de pessoas. Tá? Então, é uma área que acaba cruzando, né, a psicologia com o direito. Tá? Na verdade, a psicologia jurídica vai beber muito da psicologia. A gente vai perceber aqui. Tá? Então, gente, o que é perícia? Alguém saberia, só voltando aqui, né, para não ir muito adiante. Alguém saberia me dizer o que é uma perícia e qual é a importância dela para o direito? Vamos fazendo uma aula assim bem interativa, tá, gente? Da gente falando e vocês falando também, tá? Para não ficar tão maçante. Tecnicamente, eu não sei exatamente, mas eu sei que é uma verificação de detalhes, uma verificação minuciosa do que dos fatos, do que de fato pode ter ocorrido, dos fatos, que de fato é massa. Mas é algo nesse sentido, né? O perito vai fazer uma verificação dos fatos. Correto. Uma análise, né, mais profunda. Correto. E esse perito, ele geralmente ele tem que pedir para outras pessoas ou ele pode fazer essa perícia? Como é que é? Normalmente, pelo que a gente tem observado, professor, eles pedem ajuda, né? Porque nenhum perito é especialista em tudo, né? Normalmente ele pede ajuda de
de psicólogos, de médicos, de engenheiros, das áreas técnicas, né, para poder evidenciar o que estão querendo provar, né? Isso. Obrigado, Juliana, pela contribuição. Então é isso mesmo, né? É o que a gente chama de trabalho multidisciplinar, né, gente? Hoje em dia, eu falo até para meus alunos da psicologia, a gente não pode querer resolver todos os problemas do mundo, né, gente? Porque os problemas que chegam a gente, geralmente, eles são que nem uma bola de neve, né? São muito cheios, né? De coisas para analisar. Então, a gente precisa sempre recorrer a outros profissionais, tá? Então, é importante a gente ter essa noção desde o primeiro período, né, de trabalhar junto, né, com as outras áreas, porque a gente vai ter essa necessidade, né, muitas vezes de solicitar um laudo, uma perícia de alguém expert nisso, né? Então, voltando lá aqui, né, o que é uma perícia? Opa, passei aqui. Então, uma perícia, né, o conceito, né, tecnicamente falando, né, vem da experiência de prática, tá? Como está dizendo aqui. E dentro do campo de saúde, ela tem forte influência da medicina e das ciências biológicas, né? Aí, como surgiram os primeiros peritos, né, gente? Os primeiros peritos, né, eles surgiram como agrimensores, né? Porque a forma de organização social que a gente tinha, inicial da humanidade, né, a gente saiu de um modelo de nômades, né? Que antigamente a humanidade era nômade, ela não se fixava, né, em nenhum lugar. Então ela mudava, né? E aí houve uma evolução disso, né? Essa evolução, a gente se tornou fixo na Terra. E aí os primeiros peritos que surgiram foram os agrimensores, né? Porque era necessário medir o tamanho da terra, quem era o terreno de quem, né? E às vezes até em separações, né? Em litígios, né? Que tinham conflitos, né? Era preciso que tivesse esse perito aí, os agrimensores, para medir, tá? Então, essa prática ela foi aproveitada por quem? Pelos povos hebreus, cuja civilização já apontava outras práticas que envolviam questões médicas, tais como anulações de casamento, esterilidade e impotência, homicídios e lesões corporais, procurando apurar a responsabilidade penal dos indiciados. Tá? Então, foi um pouco depois, né, que começou a se relacionar essa questão da perícia, né, com o direito, né? Através do quê? Quais foram os primeiros casos que se pedia, né, uma perícia? Anulações de casamento, esterilidade e impotência, homicídios e lesões corporais, né? E procurava-se apurar a responsabilidade dos indiciados. Na Grécia Antiga, além de incorporar a peritagem agrimensora, recorriam também às parteiras como peritas ouvidas nas questões judiciárias. Então, vejo aí, né, as primeiras utilizações das perícias aí, como foram. Tá? No direito romano do século XI, e sob a força do poder da igreja, consta referência no direito canônico, que a inspeção deveria ser realizada tanto pelo juiz como por peritos. Tá? Então, não era bem definido esse papel antigamente, né, de quem fazia, como fazia e etc. Né? Aí isso já veio ser mais definido, os papéis de cada um, já aqui no século XI. Né, que quem deveria fazer essas inspeções deveriam ser o juiz e um perito. Né? Então, acho que aqui começou a se levar em consideração a importância, né, do papel de uma pessoa para poder avaliar, né, alguma questão lá, alguma dúvida que se tinha sobre algum problema. Então, perito, né? Da perícia não se pode, como do testemunho, dizer que é um fato visto através do temperamento, mas é, pelo contrário, um fato esclarecido pela técnica de um homem. Tá? É uma técnica que deve ser experimentada em um homem que seja culturalmente preparado, de maneira a poder, por definição, ser chamado de perito. Então, perito, né, é aquela pessoa que ela sabe aplicar uma técnica que nenhuma outra pessoa sabe, né, e mais do que tudo, ela é preparada, né, para isso. Por quê?
A gente não pode avaliar através do nosso temperamento, né, gente? Eu não posso avaliar pelo meu achismo, né? Eu achar alguma coisa e dizer, eu acho que é isso, isso e isso, né? Porque, como a gente viu aqui, são questões sérias aí que precisavam dessa avaliação, né? Como separação, como divisão de terrenos e etc. Então, não poderia ser qualquer pessoa, né, para fazer isso, tá? Então, além disso, a testemunha falará a respeito do que percebeu no momento da ocorrência do fato, e o perito falará sobre o fato ao estudá-lo, e sempre retrospectivamente isento do impacto emocional. Esses fatores, entre outros, permitem que o mesmo atue de modo imparcial. Então, a gente viu no primeiro bimestre, né, o quanto as emoções e os sentimentos elas interferem na nossa objetividade e nos nossos relatos, né? A gente usou o filme para trabalhar, usou o capítulo do livro, né? Então, eu creio que você já tem uma noção melhor, né, de como isso interfere no nosso julgamento. Então, a pessoa, né, que sofre, né, a ação, o que foi responsável pela ação, a gente não pode somente, né, confiar no relato dela, né? Então, é necessário uma pessoa que seja imparcial, né, que não se envolva emocionalmente com o caso para poder avaliar, tá bom? E aí, né, como a gente está puxando a sardinha para o lado aqui da psicologia, né, então a gente vai falar da avaliação do perito da psicologia, né, e a gente sabe que a psicologia ela está ligada à história da psiquiatria, tá? Então vamos ler aqui. No entanto, ao se abordar a temática psicologia jurídica, faz-se necessário discorrer sobre a evolução da psicologia enquanto ciência ao longo dos anos e, inevitavelmente, se pontuar a questão da doença mental e dos problemas jurídicos. Sendo assim, reportamos-nos aos primórdios da preocupação humana com as doenças em geral, que também é essencial. Então, a gente sabe que as raízes da psicologia, né, começaram de 4 a 5 a.C., né, que a gente falou lá através dos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que eu acho interessante, né, que vocês usam muito também no direito, né, os filósofos aí, tá? Então, porém, histórica e inquestionavelmente, né, quem foi o pai da medicina, né? Foi o Hipócrates, né? Esse aqui da figura aqui. E o Hipócrates, né, ele sugeriu o quê? Ele sugeriu que a compreensão dos fenômenos do adoecer deveria se desvincular de uma visão sobrenatural, associando assim o cérebro como centro das funções mentais e de suas patologias. Então a gente sabe que a época que o Hipócrates viveu, né, era uma época que as pessoas eram muito supersticiosas, né? Vocês concordam? Com certeza. Sim, e aí aconteciam fatos, né, que muitas vezes as pessoas não entendiam. E aí esses fatos eram doenças, eram problemas, né, do dia a dia, e muitas vezes precisavam de um olhar para entender melhor, porque as pessoas ficavam doentes, né, e não se sabia explicar. E como as pessoas acreditavam muito no sobrenatural, né, as pessoas não procuravam, se preocupavam em entender o que estava acontecendo com elas. Então, Hipócrates foi uma pessoa que começou a se preocupar com isso e deixar um pouco de lado esse lado sobrenatural, né? E foi um dos primeiros que começou a falar, né, que a origem dessas patologias, desse transtorno, está no cérebro, né? Ele foi um dos primeiros a dizer isso, porque as pessoas achavam que era um problema espiritual, né? Ou então era outra coisa. Só um minuto. Vamos voltar aqui. Ok. Então, aqui, as leis romanas antigas, elas já previam, segundo o Paim, né, a proteção aos alienados mentais. Tá? Então, o que elas destacaram? Procuravam colocar o doente mental sobre a vigilância da autoridade pública, estabelecendo-se medidas punitivas para os casos de abandono ou negligência dos cuidados indispensáveis ao enfermo.
Então, essa questão do doente mental, ela já é bem antiga, como a gente pode ver aqui, né? E já existiam, né, leis no mundo antigo sobre elas, né? E as leis, geralmente, elas protegiam, né, a pessoa que ela tinha um transtorno, né, e ficava sob responsabilidade da autoridade pública, né? E até, né, aplicava-se medidas punitivas para casos do abandono ou negligência, né, dessas pessoas aí. Mas, né, não referiam-se explicitamente sobre o alienado mental criminoso, né, que é o que a gente vai começar a falar hoje, né, sobre a pessoa que ela tem um transtorno mental, né, e comete um crime, tá? Como é que é avaliado, como é que é visto isso? Por sinal, alguém de vocês viu a série lá, Mindhunter, que eu não sei se eu recomendei para vocês aqui. Vocês chegaram a ver do Netflix? Você recomendou o Poço, professor. Ah, Eu só foi o Poço, assisti. né? Então, Foi. vou recomendar aqui outra. Gostaram do Poço? Não assisti, não. Quem Eu entendeu, assisti, né? professor. Eu assisti. Muito, muito diferente. É diferente porque ele é muito subjetivo, né? Aham. Cada um tem. Meu marido assistiu comigo, ele amou. E já tu não gostou muito, foi? Não, ele é muito forte, né, professor? Tem umas Ele é cenas um bem. pouco. Ele é um Eu me pouco refiro pesado, é. eu me refiro às cenas mesmo de violência mesmo, às É. cenas de sofrimento, né? As cenas achei bastante interessante, mas forte. Ele é um pouco forte, né? Aliás, eu tô um pouco abusando com você, né? Que eu só tô passando os filmes meio fortes para você, né? Mas é Mas coisa. meu marido adorou. Pô, que bom, pelo menos eu agradeço. Tá querendo agradar. Mas assim, né, gente? Porque a gente da psicologia a gente trabalha assim muito com sensibilização nesse sentido, né, Mas gente? eu particularmente fiz muito uma comparação à pirâmide do Poço com uma pirâmide bem terrível socialmente que o mundo tem hoje, né? Uhum. Eu também pensei muito nisso, entendeu? Porque na verdade ali é uma alegoria, né? Não sei se vocês perceberam, Aham. né? É uma história que não tem nada a ver com a nossa sociedade, né? Mas tem a ver, né? Na verdade, porque ele mostra um outro universo, né? É um universo que não tem nada a ver com a nossa sociedade. Eu acho que aí que foi a dificuldade de muitos entenderem, porque eles achavam que era dentro do nosso universo, né? Mas na verdade Uhum. ali é uma alegoria. É um É universo sobre paralelo. Eu achei interessante, professor, que os comentários depois que eu falei que tinha assistido o filme, aí surgiu tanto comentário lá no grupo. Falei, meu Deus, para que eu fui dizer que assistia o filme? Porque foram muitos comentários e comentários ruins. Aí eu falei, não vou nem fazer comentário, né? Porque eu achei totalmente o contrário, é como a Juliana acabou de colocar. Eu fiz uma relação, assisti também com meu marido, né? Legal. Assisti também com meu marido, diga-se de passagem. E nós gostamos, né? E a referência que nós fizemos, e também a minha filha já havia assistido, o meu filho já havia assistido, né? Poxa, E a legal. referência que a gente foi, quando você passou aquelas cenas iniciais aqui na aula, eu lembrei que quando eu estava passando próximo à TV, eu lembrei daquela cena descendo lá a comida, né? E aí, na hora que eu falei pro meu filho, ele falou, mãe, eu assisti esse filme sim, a senhora pode assistir. Aí eu assisti no mesmo dia, né? À tarde eu já assisti. Então, a minha filha também já havia assistido. E, assim, a relação que nós fizemos foi essa mesmo da questão, né, das classes sociais, a questão da alimentação, né? E, assim, não só a alimentação, mas o todo, né? Que se você for observar, né, cada vez a classe menos desfavorecida, né, tem menos condições também. Então, assim, não achei um filme assim, tão ruim como as pessoas colocaram lá, como alguns colegas se posicionaram lá no grupo, não. Achei interessante. É porque ele fala sobre capitalismo e comunismo, não sei se vocês perceberam. Exato. Por isso que a maioria Exatamente. não Aí, gostou. e aí, isso, meu marido, assim, foi fazendo a relação, né, o tempo todo, e assim, ficou bem interessante. Porque ele mostra, na verdade, que, na minha visão, né, que nem o capitalismo, nem o comunismo, eles ajudam.
na verdade, porque no fim das coisas, né, o ser humano ele é egoísta, né? Então não adianta Sim, você chegar com um discurso capitalista, né, que você tem que ter uma, se você lutar, você ganha dinheiro suficiente e vai alcançar, porque sempre vai ter disparidades sociais. E no comunismo também sim, não adianta vir com aquele discurso, nós temos que nos unir, né, porque nós temos que dividir a comida, né, em ração para que todos tenham. Não adianta também, porque a natureza do ser humano é inerentemente egoísta, né? é. É o que ele Aqui mostra nesse teve, sentido. aqui A deu natureza conversa para a semana inteira aqui em casa. Deu conversa para a semana inteira. Foi bom E, demais, porque surgiu o assunto. ele é um filme bem reflexivo, mas você tem que ter um É, pouco de mente aberta, né? Porque se você, eu acho que o que impactou foi isso, porque ele faz crítica tanto para o capitalismo quanto para o comunismo, né? o comunismo, exato. Exatamente. Hum. E aí algumas pessoas elas ficaram mais preocupadas em tentar explicar o filme, né? Mas por que, né? Tentaram explicar por que eles estão ali, naquele poço, né? Por que eles aceitaram, né, por vontade própria entrar e etc, né? Enquanto, na verdade, o raciocínio era a situação em si mesmo, né? Não procurar entender o porquê dali, né? Eu acho que era É. essa que foi a dificuldade em si, né? Porque muitos tentaram entender, né? Por que aquela situação. E o E não objetivo do é, diretor não era esse. não é isso, exatamente. É que até a gente falou, isso tem aqueles que sobem, aqueles que descem, aqueles que caem no fundo do poço. É, e é exatamente. interessante porque, assim, momentos na sociedade você pode estar lá em cima, né? E assim, ele faz É, essa eu achei perfeito. não tinha pensado nisso, é verdade. Mas é verdade, tem momentos que É, você, poxa, agora eu tô bem, né, e tal, e acha que vai continuar ali para sempre, né? E aí, assim, entra toda uma questão, né? E aí, de repente, você tá lá, como o Juliano acabou de colocar, de repente você tá lá no fundo do poço, né? Mas você é. tem que entender que você também pode sair do fundo do poço. É que essa Mas que é achei. essa que é a lógica do capitalismo, né? Eu até imaginei, Delma, que o autor tivesse também pensado naquele provérbio popular, que eu não sei se é mundial, né? Poxa, eu cheguei no fundo do poço. Não, eu não Tem gente que está no assisti. fundo do poço. Eu falei, ué, eu acho que ele sabia desse provérbio popular. Também Uhum. acho. É porque a relação social, né, as questões, tem horas, se você for olhar para a questão, por exemplo, econômica, ou outras questões também, às vezes você está lá em cima, né, você acha, eu estou bem e tal, e de repente você cai, e aí tem todas essas questões, né? Certo. Uhum, verdade. Né? Exatamente. Então, assim, foi mais não foi para a matéria que eu passei ele, não. Foi mais porque eu achei interessante ele, né? Não, mas valeu a dica, ó, professor, gostei mesmo, de verdade. Valeu, obrigado, né? Agora, essa outra dica aqui tem a ver com a nossa matéria, né? Essa dica aí eu não consegui pegar, porque, como eu falei, a minha internet estava ruim, agora que eu consegui entrar. Eu Tá. perdi essa dica aí. Então, essa série aqui também tem no Netflix, é o Mind Hunter, também é excelente, né? E tem a ver com as nossas aulas, porque essa aqui conta a história, né, de uns peritos do FBI, né, que Hum, começam a estudar os serial killers, né? Porque na época foi nos anos 70, né, final dos anos 60 e início dos anos 70. As pessoas só preocupavam-se, né, em prender esses bandidos e colocar debaixo da cadeira, né? Ninguém se preocupava, por exemplo, em entender por que eles faziam aquilo, né? Então esse rapaz aqui, esse detetive, né, estou mostrando aqui na foto, não estou lembrado muito bem o nome dele, né? Ele é um psicólogo, né, comportamental, até da minha área, né? E aí ele começa a ter interesse, né, em estudar esses casos. E aí ele se junta com esse outro detetive aqui da foto também, né? Que ele é mais pro lado policial, né? E aí eles começam a entrevistar os serial killers que estão presos na cadeia. E aí, a partir daí, eles começam a bolar, eles bolam o conceito de serial killer, né? Que é o assassino em série. Né? E começam a entender o que está por detrás das motivações dele. Tá? Então, é a moderna criminologia que a gente fala, né? Que eles dão início. Então, é super interessante, né, vocês verem essa série aqui, né? Até para vocês aprenderem um pouco mais, né? Porque vocês sabem que não vai dar tanto para a gente. Professor, Oi. esse assunto aí de analisar todo o contexto vai estar até interligado com o que a gente aprendeu na aula passada de teoria da argumentação.
que tudo isso vai começar com o positivismo, que antes era tudo muito matemático, analisava o crime, o agente e dava a sentença. E depois do positivismo, não, a pessoa passa toda a analisar o contexto social, por que aquela pessoa fez isso. Aí vai entrar justamente essa questão da saúde mental, que por vezes leva a pessoa a praticar tal crime. Exatamente, porque o positivismo, né, ele é objetivo, né? Aí uma das principais críticas que começaram a fazer para o positivismo, principalmente das ciências sociais em si, era isso que você falou, que ele deixava de analisar, por ser objetivo, a subjetividade ou os outros contextos, né? O lado social, que a pessoa nascia, né? O desenvolvimento dela, que é isso que a gente vai falar aqui na psicologia, né? Porque a gente vai perceber que algumas dessas pessoas não tiveram um desenvolvimento normal, né? Lembra que a gente estava falando da aula passada de normal e patológico? Né? Então, algumas pessoas dessas não tiveram um desenvolvimento normal e isso pode influenciar na personalidade e no psiquismo delas. Né? Professor, o contexto social também conta com isso? A gente pode analisar ou tipo, não tem nada a ver? Mas dentro da perícia, você está dizendo? Isso mesmo, tipo, a classe social com que a pessoa tá inserida, isso tudo é válido para analisar também? Olha, entra na análise, acredito mais do perito, né? Porque para a lei, né? A lei ela é cega, né? Então ela vai julgar igualmente, né? A pessoa, independente da classe social, né? Mas na avaliação psicológica a gente leva em consideração, né, estados da pessoa como pobreza e etc. Porque a gente sabe hoje em dia, né, que a pobreza ela afeta o desenvolvimento do ser humano. Se os pais não têm dinheiro, por exemplo, para comprar comida, a criança vai ficar com fome. E a fome vai afetar ela no desenvolvimento, né? Porque ela não vai ter os nutrientes necessários para crescer. Tá? Então a gente discute dentro da psicologia. Agora, acredito que pela lei, né, como ela julga, ela vai julgar por igual. Né? Entendi. Mas para a gente, da psicologia, a gente leva em consideração, sim. Né? Isso aí, né? E os outros órgãos também, como a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela faz campanhas, né, contra a erradicação da pobreza. É porque a gente já sabe, né, que tem uma relação entre pobreza, né, e desenvolvimento humano. Né? Entendi. Certo. Então, vamos continuar aqui. Então, esse Vasquez, né? Então, vejam lá a série, tá, gente? O Mind Hunters. Procurem no Netflix, comece a ver, porque vai ter a ver com o tema das nossas aulas agora. E aí eu provavelmente depois eu vou voltar a ver, vou pegar um episódio para a gente fazer um trabalhozinho em cima dele também. Então, Vasquez, ele refere que a psiquiatria, enquanto prática forense, embora não tendo aquele tempo, essa denominação, teve suas primeiras considerações no digesto de Justiniano I, em 527 d.C. Esse tratado distinguia basicamente dois grandes grupos de doenças mentais. Olha aí. Os furiosos, cuja loucura se manifestava por ideias extravagantes, com excessos de violência e intervalos de lucidez. E os mentecaptos, né? Cuja transtorno mental era contínuo e sem períodos de acalmia ou lucidez, né? Então a gente até usa, né, às vezes isso no nosso dia a dia, a gente fala que ele metencapto, né? A gente fala isso, né? Vem da onde, né? Vem desse tratado aqui, desse Justiniano I, né, sobre as doenças mentais. Tá? Então, para ele, existiam dois tipos, né, de doença. Aquele das pessoas loucas, né, que perdiam o controle, né, e daquelas pessoas que tinham transtorno mental, mas eram crises, né, que elas tinham, né, que é o que a gente fala hoje, né, para falar sobre o preconceito sobre transtorno mental. Muita gente acha que a pessoa que ela tem transtorno mental, ela é louca o tempo todo, mas não é, gente. A pessoa que ela tem transtorno mental, ela tem crises, né? E nessas crises, né, ela perde um pouco, né, do controle e etc. Mas depois que ela sai da crise, ela volta ao normal como outra pessoa qualquer. Tá? Então, as pessoas, às vezes, elas confundem muito, né, nesse sentido aí. Então, a partir dessas leituras, a primeira leitura de inimputabilidade ocorreu diante de um matricídio. Olha aí aquelas palavrinhas que eu estava falando para vocês na aula passada, né?
Vocês já descobriram o que significa cada uma delas? Inimputabilidade, né, de um matricídio, né? Então, provavelmente foi algum caso de uma mãe, né, que matou a criança lá, né, e aí consideraram ela inimputável, tá? Porque provavelmente colocaram ela no perfil aqui de mentem captus, né? Que ela tinha um transtorno, mas ela deve ter entrado em crise, né, e matado a criança, né? Que a gente sabe que hoje em dia tem alguns casos de depressão pós-parto, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que realmente acontece, né? Uhum. A mãe entra em depressão pós-parto. Então, vamos lá. Já na Idade Média, o meio de verificação judicial era o juízo de Deus e os duelos. No primeiro, a doença mental era compreendida como possessão demoníaca e os indivíduos possuídos por maus espíritos. Tá? Então, qual era a pena que se aplicava a eles, né? Era ou a morte ou a tortura, né? E, em alguns casos, a expiação ou afastamento. Então, isso foram períodos, né, que a gente sabe, né, que tiveram na história onde a fonte de conhecimento era trocada, né? Então,